Olá, estamos em mais um episódio do Força e Esperança, para a sua semana, uma programação de devocionais aqui da Igreja Presbiteriana de Campinas. E para esse momento quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 54. Atos, capítulo 7, versículo 54 até o 60, que é o final do capítulo, que diz assim: Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. É um texto muito interessante porque ele lida com a realidade de Estevão no final da sua vida, depois do momento em que ele pôde testemunhar sobre o amor de Deus. Ele falou todas as convicções que ele tinha no momento anterior ao capítulo aqui. Só que tudo aquilo que ele dizia, que diz respeito ao Evangelho, não foi muito bem compreendido por aqueles que estavam em oposição contra ele. E no caso aqui, começamos a parte do nosso texto mostrando essa reação que essas pessoas tiveram depois de ouvir como que Estevão interpretava a figura de Jesus. E algo muito interessante para nós, já começa aqui no versículo 55, depois de falar que eles tiveram raiva dele, estavam rilhando os dentes, com a fúria nos seus corações, a oposição daquilo que eles estavam fazendo, ou seja, em contraste com aquilo que eles estavam, o sentimento que eles estavam tendo. Mostra que, mas Estevão, cheio do Espírito, mostrando que aqueles que não gostaram da mensagem de Estevão não estavam cheios do Espírito, mas Estevão estava. E Estevão, cheio do Espírito, então mostra tudo aquilo que um homem cheio do Espírito Santo pôde fazer. Isso nos mostra algumas coisas. E a reflexão que eu quero trazer diz respeito a olhar para as lutas e dificuldades, como Estevão estava enfrentando. Grandes lutas e grandes dificuldades, depois de ter pregado o Evangelho, estar fazendo a obra de Deus e estar lidando com um público com muita fúria em seus corações diante dele. Cheio do Espírito Santo, como ele agiu? A primeira coisa é que ele agiu querendo ver o Senhor. Isso nós vemos no versículo 55. Ele fitou os olhos no céu. Essa é a primeira postura que ele tem diante daquela fúria daqueles homens. Ele poderia se preocupar e olhar, fitar os seus olhos ao seu redor, pensando talvez em formas de escapar daquela fúria. Ele poderia talvez ter olhado ao seu redor e visto se tem alguém que poderia ajudá-lo ali. Seus olhos poderiam estar voltados a qualquer outro lugar. Mas quando ele percebe aquela fúria, e o texto nos diz que ele estava cheio do Espírito Santo, a primeira postura que ele nos mostra é olhar para o céu. Eu não estou dizendo que nós devemos ficar olhando para cima, literalmente, mas é uma postura de quem estava preocupado com aquilo que está acima de nós, com aquele que está acima de nós, e não com aquilo que está ao nosso redor. A preocupação dele estava no Senhor. Ele queria ver o Senhor. E a pergunta que fica para nós nessa primeira questão é: onde estão os nossos olhos diante dos momentos difíceis? Talvez de algo difícil que você vai encarar durante essa semana. Onde estão os seus olhos? Onde estão os meus olhos? Estão ao lado, procurando talvez soluções terrenas? Ou será que os nossos olhos estão para cima, querendo ver o Senhor? E uma segunda coisa está no versículo 59, quando nós vemos uma outra postura de Estevão que está cheio do Espírito Santo. O texto nos diz que ele nos mostra aqui que enquanto o apedrejavam,
ele dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Isso nos mostra que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, mais que estejamos em dificuldade, nós estamos falando com o Senhor, buscando o Senhor em oração. Ele não está lidando mais agora somente com a fúria daqueles homens, somente com aquele sentimento ruim, mas agora ele está sendo apedrejado. O texto nos diz isso enquanto apedrejavam Estevão. Ele invocou o Senhor. Ele buscou o Senhor em oração. Poderia muito bem ter mostrado sua indignação, ter mostrado o sentimento de dor que ele estava sentindo, seria muito justo. Mas a postura dele é buscar ao Senhor, falando com o Senhor. Falando é oração. Ele faz a sua oração diante dessa grande dificuldade, mesmo enfrentando as pedras daqueles homens, que não estão mais somente com fúria, mas agora estão despejando a sua fúria com pedras. Imagina a dor dele, e mesmo assim lembrando: eu preciso orar. Uma pergunta que fica diante disso para nós é: quando nós estamos precisando de socorro, quando nós mais estamos desesperados, será que a oração tem sido a nossa primeira reação? Ou a última? Agora ele está com dor, literalmente, sendo apedrejado. E o que ele se lembra de fazer é orar. Não somente expor a sua dor e mostrar que estava doendo, mas orar. E a última coisa que nós vemos, de uma postura de quem está cheio do Espírito Santo, mesmo com as dificuldades, como Estevão estava, é no versículo 60, quando ele se ajoelha e clama em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele está intercedendo pelos maus. Essa é a nossa terceira lição aqui. Alguém cheio do Espírito Santo intercede pelos maus. Seria muito justo e não teria problema nenhum, ao meu ver, olhando até outros textos, se ele quisesse juízo sobre a vida daqueles homens. Se suas últimas palavras fossem de alguém querendo que eles aprendessem com a lição daquilo que eles estavam fazendo contra a sua própria vida, o apedrejando e o matando, como fizeram. Mas não é isso que ele faz. Mesmo sendo compreensível uma revolta que ele poderia ter demonstrado diante de tamanha dor, Estevão não faz isso. Estevão aprendeu com Jesus que não agiu assim também diante da sua dor. Nós também devemos aprender. Mesmo diante da sua dor, ele quer derramar misericórdia. Ele quer mostrar graça. A graça que ele recebeu é o que ele quer demonstrar. E a atitude que ele tem é que ele não pede o mal daqueles malfeitores. Ele pede o bem. Ele clama para que o Senhor os livre das consequências dos seus próprios pecados. Intercede pelos maus. Intercede não somente esperando algo em troca, intercede não somente aqueles que têm algo a fazer por ele, mas intercede pelos maus. Será que nós temos tido essa disposição de interceder pelos maus, por aqueles que querem o nosso mal e que fazem o mal para a gente, ou nós somente intercedemos quando as pessoas têm algo a fazer para nós? É algo que nós temos a refletir, que essas atitudes que mostram um Estevão cheio do Espírito também possam mostrar que nós também estamos cheios do Espírito, que o Senhor nos ajude nisso. E força e esperança para a sua semana.